E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim falar mais de uma vez da queda da Casa de Usher. Essa série assim que tá me fazendo explodir a cabeça. Eu já tinha feito 3 vídeos aqui e principalmente o de final explicado, explicando alguns conceitos ali dos gêmeos Usher. E agora sim eu vim falar das mortes, né? Das mortes dos filhos do Usher. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. A Casa Usher. Que descanse em paz. Então galera, esse vídeo aqui eu vou tentar não enrolar muito para falar das mortes, talvez algumas eu vou aprofundar melhor e também eu vou falar de alguns conceitos criativos que a própria direção de arte usou para cada morte de cada um desses personagens. Então assim, vamos começar pela ordem que foi morrendo, né? Que foi morrendo os filhos. Eu não sei se vocês perceberam, mas a forma que a Verna foi matando cada um dos filhos, ela pegou do mais novo até o mais velho, ou seja, do Próspero, né, o Perry, até o Frederick. Vamos começar pelo Perry, né? O Perry, ele sempre foi aquele jovem que não queria nada com a vida, só queria saber de sexo, droga e rock and roll. E ele sempre foi, assim, o mais aquém ali dos negócios da família. Na verdade, um pouco dos outros também. O Leo também era muito afastado dessa questão dos negócios da família, mas o Próspero, porque ele realmente não ligava pra nada. Ele não tinha com quem se importar, ele não se importava com ninguém, ele vivia pegando um e outro, uma rave, né, uma festa, uma orgia ali, num prédio que foi condenado da Fortunato, um prédio da Fortunato que foi condenado e que ele não deveria estar ali, realmente ele não deveria. Então o que acontece? Ele organizou essa festa, ele fez um convite, né, para pessoas selecionadas, né, para pessoas pré-selecionadas. E o mais interessante é que entre essas pessoas pré-selecionadas, ele foi até a cunhada dele, a esposa do Frederick, né, a Morella, e falou que você se casou, depois que você se casou com meu irmão, você não tem mais vida, você não é mais livre, e você é uma mulher que gosta de aproveitar a vida, alguma coisa assim, mais ou menos com essas palavras. Então ele deu um outro celular para ela, um celular descartável, que ele iria mandar o convite através desse celular. Então a Morella ficou naquela coisa, tipo, será se aceito, será se não aceito? Acabou que ela aceitou o convite. Então chegou ali o momento da festa, até que enfim a Verna chegou. A Verna chegou com aquele manto e com aquela máscara de caveira, e já chamou a atenção do Próspero desde já. O Próspero já ficou encantado por ela e ele seguiu ela e encontrou ela ali naquele quarto. Então eles têm uma conversa assim bem profunda, assim, digamos, principalmente questão de consequências. Uma coisa, galera, agora sim eu vou entrar na questão das decisões criativas que a direção de arte tomou, é que cada uma das mortes eles colocaram uma paleta de cores de acordo com eles. Então, no caso aqui do Perry, né, o Próspero, foi a cor vermelha. Então, você pode perceber que toda a cenografia, desde a pré-morte dele até o momento da morte, tudo está ali com uma paleta de cores vermelha. Tá tudo numa coloração avermelhada. Pra mim, a morte do Perry foi uma das mais feias. Assim, eu estava assim, meio que já sabendo o que ia acontecer. Por quê? Porque 2 dias antes da estreia da série, a Netflix divulgou uns pôsteres individuais de cada um dos personagens, e esses pôsteres já davam dica de como eles iriam morrer. Era uma pista de como eles iriam morrer. Então, quando eu vi o pôster ali do Próspero, né, do Perry, eu imaginei que tinha alguma coisa relacionada com queimadura, né? Eu fiquei, cara, eu acredito que esse menino vai morrer queimado, vai acontecer mais ou menos isso. E tecnicamente foi do jeito que eu imaginei, só que foi muito pior, né? Foi bem pior do que imaginei. Por quê? Tinha uns tanques de água, né, que tava ali no prédio, só que até então eles pensaram que realmente o próprio Roderick falou que era uma espécie de um líquido tóxico externa, e depois eles iam dar um jeito de se livrar, que eles só não jogaram assim em qualquer lugar porque ia ligar ali o negócio e ia ter aquela chuva, né, que ia ligar, tipo, eu esqueço o nome daquele negócio lá que joga água, gente, quando tem aquele coisa de incêndio, eu esqueci o nome daquele negócio, mas vocês devem saber o que eu tô falando. Então quando ligaram a água, não era água, era ácido puro. E gente, foi assim uma coisa
horrível, horrível, horrível de se assistir, porque você não tava esperando. Eu sabia que ele ia morrer talvez queimado, mas eu não esperava que fosse daquela forma. E antes de começar a chuva, a Verna, ela meio que manipulou todos os seguranças para os seguranças saírem dali, e ela também falou com a Morella. Ela chegou, sussurrou no ouvido da Morella e falou: saia daqui agora, vai embora agora. Só que a Morella não quis. Então ela ficou meio paranoia, ficou olhando para um lado, olhando para o outro, e ela não quis sair, e acabou que ela também sofreu as consequências. Ela não morreu, na verdade foi a única sobrevivente, né, dessa rave, e o Próspero teve uma morte trágica, e essa foi a primeira morte dos Usher. E só lembrando que a questão do Perry tem a ver com o conto da Máscara da Morte Rubra. Então todo o conceito e todas as nuances desse conto foram transportados aqui para o personagem do Perry, que é o Próspero. A próxima morte foi a da Camille, né? A Camille, que é a que cuida das relações públicas ali da família, e ela é aquela mulher implacável. Eu acho que ela puxou muito da personalidade da Madeleine, apesar dela não ser filha, né, da Madeleine. Eu achei que ela é a mais próxima, assim, dela, porque ela literalmente não tá aí pra nada. Ela faz o que quer, trabalha do jeito que quer. Ela faz um trisal com os assistentes dela, gente. Os assistentes dela têm o quê? Uns 20 anos. E ela faz trisal com os assistentes dela. Então, assim, é uma mulher que tá disposta a tudo. Uma mulher muito implacável. Quando eu vi o pôster dela, eu vi aquela imagem da garra, eu até comentei com algumas pessoas. Falei, cara, ela vai morrer por alguma fera, né? Eu pensei isso, ela vai morrer por alguma fera, algum animal, alguma coisa do tipo. Mas eu fiquei naquela, mas será? Eu não vi nada relacionado a isso nos trailers. Então, quando a gente foi assistindo a série, a gente vê que a outra irmã dela, a Victorine, estava fazendo experimentos, né, com chimpanzés. E isso já me veio imediatamente ao conto dos crimes da Rua Morgue, porque tem esse bendito chimpanzé. E a Camille, a personagem Camille, faz parte deste conto. Então, o Mike Flanagan usou não apenas a personagem, mas também usou a questão dos chimpanzés do conto dos crimes da Rua Morgue e embutiu aqui, nesse episódio. Quando finalmente ela chega ali no laboratório da irmã, né, pra tentar descobrir uma coisa, porque até então ela tava pensando que a Victorine seria a tal informante que o Dupin falou, né, que o Dupin tinha falado ali no julgamento, que ó, tem um informante que vai entregar todo mundo aqui, e o Roderick ofereceu uma recompensa de 50 milhões para os filhos de quem encontrar, né, esse informante. E na verdade nunca teve informante nenhum. O próprio Dupin confessou pro Roderick no final. Camille, meio que já tendo quase 100% de certeza de que a Victorine podia ser essa espiã, ela entrou lá, ela viu a Verna tava disfarçada ali de segurança, certo? Conversou um pouco ali com ela. Entrou no laboratório, viu aquele tanto de chimpanzé, viu as coisas que a Victorine estava falando, ela começou a tirar umas fotos e finalmente chegou a Verna, né? Então, essa cena assim da Verna foi muito hilária, porque na hora que ela sobe assim na mesa, ela faz o barulho do macaco. Aí eu já saquei, eu falei, velho, ela vai morrer na personificação do macaco, ou seja, a Verna vai matar ela personificada no macaco, e foi justamente isso. Então, até ela fala um monte de coisa, joga umas verdades na cara dela, fala as coisas que ela fez, e tem uma hora que ela fala, ah, quer saber? Que se dane, eu mereço mesmo. E quando ela vai tirar a foto da Verna, aparece o macaco. A única coisa que eu fiquei muito triste é que não mostrou o macaco triturando ela. Então só no outro dia que a gente vê o pessoal ali, né, da clínica chegando e viu o corpo dela e o macaco lá olhando e dando um sorriso sarcástico. Eu falei, mano, que bicho safado esse macaco. Então assim, eu acho que foi a morte menos impactante, na minha opinião. E a cor, né, a cor da morte, da cena da Camille foi uma cor meio esbranquiçada, né? Meio que tem a ver até com o visual dela, com essa peruca que ela usa, dessa cor branca, e também o local ali onde ela trabalha, que é tudo branco, tudo esplendoroso, com uma luz meio estourada. Então essa foi a coloração dela. E agora vamos para a morte do Napoleão, ou o Leo, né? Eu comecei a chamar ele só por Leo, que é até mais fácil. E o Leo, ele assim, foi das mortes que eu já tinha sacado já no trailer. Falei, cara, ele vai morrer pelo Gato Preto, não tem dúvida, vai morrer pelo Gato Preto. Já tinha visto os trechos nas cenas ali da Verna
Verna com o olho pendurado, e tem essa cena no conto do Gato Preto. E no pôster também, o pôster do Leo é o Gato Preto ali abaixo do quadro. Então eu falei, velho, ele vai morrer pelo Gato Preto. A Pluto, né, que é a gata do namorado dele, acabou uma certa manhã, amanheceu triturada ali por um negócio que não mostrou como aconteceu. E até agora eu tô na dúvida do que realmente aconteceu. Se foi a própria Verna que foi lá, matou a gata pro Leo ficar paranoico. Então, assim, não sei de fato o que realmente aconteceu nessa questão. Mas o Leo, ele escondeu, jogou o corpo da gata fora. Então o namorado dele chegou, você viu a Pluto por aí? Ele falou, nossa, eu acho que ela escapou, a gente deve ter deixado a porta aberta e não sei o quê. Então ele foi até, eu sei que canil é de cachorro, agora de gato não faço ideia, galera. Ele foi no local pra adotar uns gatos e a Verna tava lá disfarçada de veterinária, né? A Verna tá em tudo, qualquer lugar. Então a Verna apresentando outros gatos totalmente aleatórios ali pra ele, e ele viu uma especial, que é a gata preta, que se parecia muito com a Pluto. Então ele falou, e aquela gata ali? Ela falou, não, essa daí tá indisponível, né? Ele falou, olha, você sabe quem eu sou? Eu sou filho de Roderick Usher. Se eu quiser, eu posso adotar todos esses gatos que estão aqui. E ela falou, tá bom, beleza, que seja. Então, entregou a gata que realmente se parecia muito com a Pluto. Ele chegou em casa, né, no apartamento dele, e a Pluto começou a surtar. A Pluto não, né, a gata que ele adotou. Começou a surtar, começou a arranhar ele, a morder ele, e tem tudo isso no conto, gente, eu achei isso sensacional. E ele começou a ficar muito paranoico, porque depois, já um pouco antes da morte dele, eu percebi que era só ele que estava vendo a gata. O Frederick foi visitar ele, então a gata tava arranhando ele, e o Frederick não via essa gata de jeito nenhum. E da mesma forma que o namorado dele, um pouco antes da morte, o namorado dele chegou lá, essa gata tá em algum lugar, não sei o que, pega ela e não sei o que. E a Verna foi pra lá, né, ele chamou a Verna pra ir lá, como veterinária, né, porque tava achando que ela era uma veterinária. Chegou lá, você precisa levar essa gata de volta, porque ela tá me dando algumas coisas pra ele, e é a cena que ela aparece com o olho pendurado, que eu achei, assim, sinistro. E ela chegou, se aproximou, assim, nas paredes e falou, olha, ela tá nas paredes. E nisso que ela falou pra ele que ela tá nas paredes, ele começou a ficar doido. Ele pegou uma marreta e começou a quebrar as paredes, tudo, pra encontrar essa gata. Então o namorado dele chegou, viu aquela situação, viu aquela bagunça que tava ali, e falou, cara, o que você tá fazendo? E ele, pirado, eu vou matar essa gata, eu vou atrás dela, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Então a gata apareceu plena ali no corrimão da sacada do apartamento. E assim, quando a gata apareceu ali, eu falei, já sei o que vai acontecer, e foi justo e certo. Ele foi até lá para tentar acertar a marreta na gata, se desequilibrou e caiu. E como eu sempre digo que gatos são do capeta, ele lá caído, morto no chão, e a gata ainda subiu em cima do corpo dele e ficou admirando o corpo dele ali. Coisa que todo gato normal, nem precisa ser um gato do demônio não, mas gato normal faria isso tranquilamente. E a coloração do Leo foi amarela. Vocês podem perceber que toda a cenografia da morte dele foi uma cor amarela. E agora vamos a Victorine, né? A Victorine era médica, e ela tinha uma namorada que também era médica, a doutora Alessandra Ruiz, e elas estavam testando um novo experimento ali, de tipo, primeiramente nos chimpanzés, para depois fazer um teste com humanos. A Verna, como sempre, ela, essa daqui vai ser perfeita para ser a nossa primeira experiência com humanos. Eu acho que das mortes, essa foi uma das mais dolorosas, na minha opinião. Porque ela meio que se passou pela namorada, né? Se passou pela doutora Alessandra para promover, para aprovar o processo de cirurgia de transplante que ela iria fazer nessa paciente, no caso a Verna. E a Alessandra, ela ficou pé da vida. Ela falou, cara, como que você fez isso sem a minha autorização? Você se passou por mim, você assinou as coisas por mim. E a Victorine começou a falar um monte de coisa para ela. Se não fosse por mim, você nem estaria aqui hoje, você não seria essa médica de sucesso. E começou a esfregar, jogar um monte de verdades na cara dela. A Alessandra ficou pé da vida. Você quer saber? Ó, terminou, não quero mais saber de você. E quando a Alessandra tá saindo, a Victorine pega um objeto, que eu não lembro que objeto que era, e joga na cabeça dela. Só que claro que não mostrou isso logo de fato, né? Logo de imediato o que era. A Alessandra, ela começou a agonizar ali no chão, começou a ficar com a cabeça muito cheia de sangue, e
acabou morrendo. E aí é que tá. Veio a questão do título do episódio, que é O Coração Delator, que é um dos contos do Edgar Allan Poe. Quando eu tinha feito aquele vídeo falando de todos os contos, eu tinha falado pra vocês que eu não sabia onde que ia se encaixar O Coração Delator aqui na série. E eu não esperava que ele iria se encaixar de uma forma tão bem feita. Porque não foi justamente o que acontece no conto, mas a simbologia dele, que era justamente o coração. Era justamente a questão de como que a Victorine iria trabalhar, que era justamente com o coração. Então, depois que a Alessandra morreu, ela começou a ficar muito paranoica. Ela começou a ouvir barulhos, né, batidas de coração e de um objeto. Então eu ficava, gente, que barulho é esse que ela tá escutando? Que ela tava querendo fazer teste em humanos. Então, quando chegou o momento, né, o momento da morte, que ela chamou o pai dela, e que foi uma coisa assim que eu achei impressionante, porque foi a única morte que o Roderick de fato presenciou, ela já tava louca, ela já tava paranoica, ela já não tava em si. Então ela falou, papai, você tá ouvindo esse barulho? Ela abaixou a música, você tá ouvindo? E ele realmente estava ouvindo. Então eu pensei, opa, então tem alguma coisa aí que não é só ela que tá imaginando coisas, porque ele também tá vendo. Então foram ali no quarto e o Roderick viu aquela cena horrorosa, aquela cena bizarra da Alessandra com o peito aberto e aquele objeto lá do marca-passo que ela criou, ela achando que aquilo ali iria resolver alguma coisa, sendo que a mulher já tava morta, né? Tipo, sofreu traumatismo craniano, a mulher já tava com o cérebro morto, ela achou que aquilo iria resolver. E no pôster da Victorine, ela tá tipo com um objeto, um bisturi cravado no peito dela. E eu imaginei, ela vai morrer por alguma coisa cirúrgica. E foi quase isso. Só que eu não esperava que ela fosse se matar, né? Tão atordoada com tudo que aconteceu, de ter matado a namorada dela, do plano dela não ter dado certo, de nada ter dado certo, de 3 irmãos já ter ido pro saco, e ela começou a falar um monte de coisa lá com o pai dela, e falou, eu acho que ela precisa de um coração melhor. Então ela pegou uma faca e apontou contra o próprio peito dela. Eu achava que ela ia morrer de outra forma, eu achava que não ia ser assim, não achava que ela ia se matar, e ela se matou justamente na frente do Roderick, por isso que na minha opinião foi uma das mortes mais tristes. E a coloração da Victorine foi uma coloração meio alaranjada, eu digamos que mistura um pouco do vermelho, um pouco do rosado, foi uma coisa mais voltada pro laranja. Essa foi a cor dela. E agora sim, pessoal, vamos falar das mortes dos 2 filhos legítimos ali do Roderick. Eu vou tentar resumir um pouco a morte deles, porque esse vídeo já tá ficando mais longo do que eu imaginei, mas só pra saber se você assistiu o vídeo até aqui, me fala aqui nos comentários qual é o símbolo que está aqui no meu boné, só pra saber se vocês estão assistindo o vídeo até aqui, beleza? Vamos pra Tamerlane Usher, né, que é a segunda mais velha. A Tamerlane, ela tem o projeto do Goldbug, né, que é tipo uma linha de cosméticos, de coisas de beleza e tal, e Goldbug faz uma referência ao conto O Escaravelho de Ouro, ou Escaravelho Dourado, como você preferir falar. Toda essa questão ali do Goldbug faz parte desse conto do Escaravelho. É tanto que o símbolo da marca dela é justamente um escaravelho, um besourozinho de cor dourada. Bom, então vamos lá. As referências da Tamerlane são várias, né? Tem a própria Tamerlane, que faz parte do poema Tamerlane, William Wilson, né, por conta dessa questão da duplicata e porque o nome do esposo dela se chama William Wilson, e o Goldbug, né, que é o Escaravelho Dourado. Então só a Tamerlane engloba ali 3 contos do Edgar Allan Poe. E eu achei a morte dela, a pré-morte dela, uma das mais bem feitas, né, porque ela teve o pré-lançamento, aliás, ela teve o lançamento ali da marca, né, e ela viu que ela já estava começando a ficar perturbada, porque ela viu aquela mulher, que na verdade era a Verna, sempre se passando por ela, sempre usando as mesmas roupas que ela, em todo qualquer lugar que ela ia, ou que o marido dela ia. E a Tamerlane, ela tem uma tara meio esquisita, porque ela contrata uma mulher
pra vir jantar com o marido dela e ela fica olhando aquilo e sente desejo, sente uma atração por aquilo. Eu achei isso, assim, uma coisa bizarra. E antes de acontecer o lançamento, ela já tinha falado um monte de coisa pro marido dela. Ela tinha falado que, olha, você é um nada, você, sem mim, você nunca ia ter essa vida que você tem hoje. Tudo que você é hoje, você tem que agradecer a mim, porque sem mim você não é nada. Se eu quiser, na mesma hora, com estalar de dedos, eu posso conseguir outro homem muito mais bonito e muito mais interessante que você. Então, assim, já magoou o cara desde já. Então, chegou o dia do lançamento, ela começou a imaginar coisas, a Verna já começou a entrar na mente dela. Então, ela saiu correndo do dia do lançamento, voltou pra casa dela e ela começou a ver a Verna em todos os espelhos. Então, ela pegou aquele negócio que finalmente eu descobri o nome desse objeto, que é atiçador de lareira. Gente, eu nunca que eu ia saber o nome desse troço. Ela, com aquele atiçador de lareira, começou a quebrar todos os espelhos que via ali na casa. No pôster dela, né, no pôster da Tamerlane, já tinha alguns estilhaços ali de vidro que eu não tava sabendo mais ou menos o que era aquilo. Até que ela começou a quebrar todos os espelhos que via. Toda vez que ela via a imagem, a figura da Verna, ela quebrava os espelhos. Só que na cama dela tinha um espelho no teto. E ela cometeu a burrice, né? Cometeu a burrice de tentar quebrar, de saltar e tentar quebrar o espelho no teto, que acabou resultando na morte trágica dela. Eu achei, assim, a morte mais bem construída por conta da atenção e por conta da direção. Acho que a direção da morte dela foi a mais bem feita. E a cor, né, a coloração, a paleta de cores utilizada para Tamerlane foi a cor verde, que casualmente era a cor do vestido que ela estava usando. E agora sim vamos para a última morte, o Frederic. E o Frederic teve uma das mortes mais saborosas, mais deliciosas, que eu amei, que quando ele morreu eu dei glória a Deus. Porque esse cara era um babaca. Esse cara, ele abusava ali da Morella. Depois que a Morella tava naquela situação de ter sido queimada, ele tava injetando droga ali no soro dela e, cara, aquilo ali foi... Nossa, foi uma coisa assim muito baixa. Acho que dos filhos, ele foi o mais baixo, assim, na minha opinião. A Camille também, mas eu acho que ele estando ali cuidar da mãe dela e tal, e o Frederic fazendo aquelas coisas horrorosas, as coisas absurdas. E qual é a correlação do Frederic com as obras do Edgar Allan Poe? É Berenice. Então, não sei se vocês lembram que no vídeo que eu tinha feito falando de todos os contos, eu disse que não tinha encontrado nenhuma referência ao conto Berenice, e chegou e foi justamente com o Frederic. E qual é a correlação de Berenice com o Frederic? Era justamente a questão dos dentes. Porque Berenice, o símbolo ali, principalmente da capa do livro da Berenice, é justamente falando de dentes. E o Frederic, ele pegou uma pinça, né, um alicate, e arrancou todos os dentes da Morella. Então, essa foi a correlação dele com o conto. No pôster do Frederic tava uma imagem cortada, né? Uma coisa assim cortada ao meio. Então eu pensei, eu acredito que ele vai ser decepado. Ele vai ser cortado, talvez alguma guilhotina, alguma coisa mais ou menos isso. Acho que vai ser assim. A morte dele foi muito, nossa, foi muito mais saborosa do que eu mesmo imaginei. Ele foi lá pro prédio onde aconteceu a orgia lá do Próspero, com a missão de derrubar, né? Que o pai dele falou, ó, você tem que derrubar esse prédio o quanto antes. E ele realmente, foi, chegou lá, e a Verna, mais uma vez, ela usou as suas artimanhas, ela tentou falar algumas coisas ali pra ele, tentou... antes disso, ela tinha feito ele colocar mais droga ali pra ele sofrer de uma overdose. Então ele sofreu de uma overdose ali, desmaiou, ele tava totalmente inerte, ele não sabia o que fazer, ele tava que nem um vegetal mesmo, e ela falando, sussurrando um monte de coisa no ouvido dele. Então ela se passou por ele pra avisar pro pessoal que tava lá fora que ia demolir, ó, já pode derrubar o prédio. Eles perguntaram, o senhor já saiu? Sim. Cara, se eu não tivesse saído, você acha que eu estaria mandando você demolir? Bora, demole logo isso daí. Então, a Verna lá, plena, deitada ao lado dele, vendo tudo desmoronar, vendo eles derrubando. Então, ficou aquele negócio assim, balançando. E esse negócio balançando também faz referência ao conto O Poço e o Pêndulo. Por isso que tem esse negócio assim balançando. Então, o caso do Frederic não é apenas com o conto Berenice, mas também é com O Poço e o Pêndulo, que é
o título do episódio. E eu fiquei naquela, cara, será se vai mostrar? Será se vai mostrar ele morrendo? E graças a Deus mostrou. Não mostrou na hora que o corpo partiu ao meio, mas mostrou na hora que o pêndulo, aquela lâmina, né, começou a cortar ele. E a coloração da morte do Frederick foi a cor azul. Foi a paleta de cores usada por ele. Bom, galera, então é isso. Eu vim falar somente das mortes dos filhos, né? Eu já falei melhor da morte dos gêmeos e também da Lenore no outro vídeo de final explicado que eu tinha feito. Aqui eu queria falar apenas dos filhos do Usher. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima. She'll do it.